Bom dia. Bom, já tô aqui na minha sessão espirro do dia. Meu Deus. Eu ligo o ar-condicionado, mas a rinite não deixa o negócio. Ó, estamos na página 447 do livro Física, na primeira linha. Todo mundo se achou aí? Se alguém souber a página do PDF, vocês colocam para mim, por favor. Não, mas a gente começar. Vamos lá? Toma de um trabalho de Ernest Jones, Outro Sonho de Nascimento e sua interpretação. Ela estava à beira-mar e vigiava um garotinho que parecia ser seu filho, enquanto andava dentro d'água, de modo que ela só conseguia ver sua cabeça, que emergia e desaparecia na superfície. A cena se transformou, então, no saguão lotado de um hotel. Seu marido a deixava e ela principiava a conversar com um estranho. Sem maior dificuldade, a análise revelou que a segunda parte do sonho era a representação de sua fuga do marido e no início de relações íntimas com um terceiro. A primeira parte do sonho era evidente fantasia de nascimento. Tanto no sonho como na mitologia, o desprendimento também pode significar parto de uma criança das águas, costuma ser representado por meio da inversão, como entrada da criança na água. Bons exemplos são, entre muitos outros, o nascimento de Osíris, Moisés e Baco. Gente, minha filha sabe tudo sobre Osíris, que é o irmão de Ísis. Pensa numa garotinha que gosta de ler sobre mitologia, com 8 anos. Ela sabe que o nome dela, mas nem eu não escolhi Isis por causa disso, mas ela ganhou uma vez um presente que estava escrito o significado do nome, e aí tinha que vinha da deusa Isis. Ah, pronto, que essa menina quis estudar mitologia, quis ler, e hoje em dia ela sabe tudo sobre todas essas coisas. Mó bonitinho ela falando. O movimento da cabeça que emerge e mergulha na água logo lembra a paciente a sensação dos movimentos da criança, que ela conhecera em sua única gravidez. A ideia do garoto que entra na água lhe provocou um devaneio, em que ela viu a si mesma tirando-o da água, carregando-o para o berçário, lavando-o, vestindo-o e, finalmente, levando-o para sua casa. A segunda parte do sonho representa, portanto, pensamentos que dizem respeito ao ato de escapar, que está ligado aos pensamentos ocultos da primeira metade. Essa corresponde ao conteúdo latente da segunda metade da fantasia de nascimento. Além da inversão mencionada acima, ocorrem outras inversões em cada metade do sonho. Na primeira metade, a criança entra na água e depois sua cabeça sobe e desce. Nos pensamentos oníricos subjacentes, aparecem primeiro os movimentos da criança e depois ela sai da água, uma inversão dupla. Na segunda metade, seu marido a abandona. Nos pensamentos oníricos, é ela quem abandona o marido. Aí aqui coloca uma tradução para o alemão de Otto Henke. Abra relata outro sonho de nascimento, de uma mulher jovem que vai ter seu primeiro parto. Do ponto de um ponto no piso do quarto, um canal subterrâneo leva diretamente à água, canal genital líquido amniótico. Ela levanta um alçapão no piso e imediatamente aparece uma criatura coberta de um pelo marrom que se assemelha a uma foca.
Essa criatura se revela como o irmão mais jovem da sonhadora, com o qual ela sempre teve uma relação maternal. Henke mostrou, com base numa série de sonhos, que os sonhos de nascimento recorrem ao mesmo simbolismo que os de estímulo urinário. O estímulo erótico é neles representado como estímulo urinário. A estratificação do significado nesses sonhos corresponde a uma mudança de significado do símbolo desde a infância. Podemos retomar aqui um tema que havíamos abandonado: o papel de estímulos orgânicos que perturbam o sono na formação dos sonhos. Os sonhos produzidos sob essas influências não só nos mostram abertamente a tendência da realização de desejo e o caráter de comodidade, mas muitas vezes também um simbolismo transparente, pois o que desperta o sonhador é, com alguma frequência, um estímulo cuja satisfação, sob disfarce simbólico, já foi tentada em vão no sonho. Acho que alguém perguntou aqui em que página que a gente está, né? Deixa eu ver. Ai, obrigada, Dani. Isso mesmo, finalzinho da 448. Isso vale para os sonhos de poluição e para aqueles desencadeados pelos estímulos de micção e defecação. O caráter peculiar dos sonhos da poluição nos permite não só desvendar diretamente certos símbolos sexuais, já percebidos como típicos, mas veemente contestados, como também possibilita nos convencermos de que várias situações oníricas aparentemente inofensivas são apenas o prelúdio simbólico de uma cena sexual crua. Mas essa, na maioria das vezes, alcança a representação direta apenas nos sonhos de poluição relativamente raros, enquanto frequentemente se transforma em sonho de angústia, que também faz despertar. O simbolismo dos sonhos de estímulo urinário é particularmente transparente e foi descoberto há muito tempo. Hipócrates já defendia a concepção de que sonhar com chafarizes ou pontes significa um distúrbio na bexiga. Não sei como que eu nunca sonhei com isso, porque, né, tinha endometriose na bexiga, vivia com problema urinário, não me lembro nenhuma vez de ter sonhado com chafarizes. Scherner estudou a diversidade do simbolismo do estímulo urinário e também afirmou que o estímulo urinário de força considerável sempre se transforma em estimulação das áreas sexuais e representações simbólicas delas. Sonhos de estímulos urinários são muitas vezes, ao mesmo tempo, representantes dos sonhos sexuais. Otto Henke, cuja exposição em seu trabalho sobre a estratificação de símbolos no sonho despertador, aí tem aqui o nome, sigo aqui, demonstrou a grande possibilidade de que muitos sonhos de estímulos urinários sejam provocados por um estímulo sexual que inicialmente busca se satisfazer pela regressão à forma infantil do erotismo uretral. Especialmente instrutivos são os casos em que o estímulo urinário, assim produzido, conduz ao despertar e ao esvaziamento da bexiga, após o qual o sonho é continuado, expressando sua necessidade em imagens eróticas não veladas. Tem uma nota acrescentada em 1919. As mesmas representações simbólicas que, em seu sentido infantil, ocorrem nos sonhos vesicais, parecem, no sentido recente, com significado eminentemente sexual. Água, urina, esperma, líquido amniótico, e outra palavra, navio igual urinário, igual ao útero, caixa. Molhar-se, enurese, coito, gravidez. Nadar, bexiga cheia, estadia da criança antes do nascimento. Chuva, urinar, símbolo da fecundação. Viajar, partir, descer do veículo, levantar da cama, ter relações sexuais. Viagem de núpcias. Urinar, alívio sexual, poluição.
Pensando que nessa época as pessoas realmente falavam que Freud só falava de sexo, porque tudo se volta para isso, porque esse texto específico da interpretação dos sonhos tem uma coisa mais direta, assim, que leva, né? Diferente de outros textos com a psicanálise mais madura, que a gente entende isso no campo mais simbólico. Os sonhos de estímulo intestinal revelam simbolismo de modo análogo e confirmam a relação entre ouro e fezes, que é prodigamente documentada pela etnologia, né, que tem o texto dele, Freud, o caráter e o erotismo anal. Por exemplo, uma mulher que se acha em tratamento médico por distúrbio intestinal sonha com um caçador de tesouros que enterra um tesouro nas proximidades de uma cabana de madeira, que parece acho que é banheiro rústico. A segunda parte do sonho a mostra limpando o traseiro de sua pequena filha, que se sujou. Os sonhos de nascimento se relacionam com os sonhos de salvamento. Salvar, principalmente salvar da água, tem o significado de parir, quando é uma mulher que sonha. Esse sentido é modificado quando o sonhador é um homem. Aqui tem outra nota acrescentada em 1911. Vendo um sonho desse tipo em Pfister, 1909, sobre o símbolo do salvamento. Aí ele coloca aqui minha palestra, As Perspectivas Futuras da Terapia Psicanalítica, de 1910, e também Contribuições da Psicologia do Amor. Um tipo especial de escolha de objeto feito pelo homem. Aqui, volta no que a gente discutiu na semana passada, todas as vezes que a mulher é sempre relacionada ao parto, ao filho, à maternidade, mas nem toda mulher, né? Por isso, a gente fala da questão do machismo, que aqui, obviamente, ele não tinha, acho que nem condições também de pensar muito para frente, apesar de já estar sempre muito à frente ali do tempo dele, das coisas que a gente sabe, aqui ainda ficava esse machismo que hoje a gente tem que desconstruir e ver de uma outra forma. Mas é muito isso, né? Tudo que é da mulher, então, liga ao fato dela, como se fosse uma obrigação querer ser mãe, como se todo o desejo de uma mulher sempre fosse ser mãe. Os assaltantes, ladrões noturnos e fantasmas, dos quais temos medo antes de nos deitarmos, e que às vezes afligem também a pessoa adormecida, originam-se da mesma reminiscência infantil. São os visitantes noturnos que tiram a criança do sono e a colocam no vaso, para que ela não molhe a cama, ou que levantem o cobertor para ver o que ela faz com as mãos enquanto dorme. A análise de algum desses sonhos de angústia me permitiu identificar o visitante noturno. O ladrão era sempre o pai. Os fantasmas correspondiam mais às mulheres, com suas camisolas brancas. Ô, gente, ontem o meu filho me perguntou se quando eu tenho pesadelo, se eu acordo. Mas quando você tem pesadelo, você acorda? Eu falei, acordo. Algumas vezes eu acordo, né? Outras não, mas por quê? Eu tava pensando, quando eu tenho pesadelo, na hora que eu tô tendo pesadelo, eu tô lá dentro do pesadelo. E aí eu quero acordar, mas eu não consigo acordar. E às vezes eu fico no pesadelo querendo sair do pesadelo. Por que que eu não acordo? Às vezes não dá mesmo, mas eu sei que é um pesadelo, mas eu não consigo sair de lá. Provavelmente ele teve algum pesadelo nestes dias aí, né? Que engraçado, eu lembro, eu estava ouvindo um podcast recentemente. Eu não me lembro qual foi, mas eles estavam falando a respeito disso, de sonho, né? E aí entrou no assunto de pesadelo, e aí a pessoa do podcast falou o contrário. Ela falou, quando eu tenho pesadelo, eu gosto de ficar lá, porque aí eu gosto da sensação de, quando eu acordar, lembrar que era um pesadelo e ficar aliviado de ter acordado. Mas ela quer continuar para a sensação ser melhor quando acordar. Cada um gosta de sofrer de um jeito diferente, né? Aquilo. Cada um, né? Eu prefiro acordar. Deus me livre de ficar presa num pesadelo. Mas é engraçado, porque ele agora, né, vai ficando mais velho, tudo vai tendo consciência disso. Mas fiquei pensando, cara, quantas vezes, né, a gente não se vê mesmo dentro de um pesadelo? E aí você fica naquela ânsia, porque você sabe que é um pesadelo, você quer acordar, e aí não vem, né? Não consegue, de fato, de imediato acordar, embora em algum momento a gente tome um susto daquilo, né? E eu sei que é pesadelo, mas eu não consigo sair dali.
Talvez existam esses, assim, que se esforçam para continuar no pesadelo, né? Vai entender. Vamos começar aqui. F, exemplos, cálculos e falas no sonho. Antes de passar para o quarto fator predominante na formação dos sonhos, quero aduzir alguns exemplos da minha coleção de sonhos que explicam a atuação conjunta dos três fatores que já vimos e que fornecem provas para as três afirmações apresentadas, ou permitem tirar delas conclusões irrefutáveis. Na exposição acima do trabalho do sonho, foi-me difícil provar meus resultados com a ajuda de exemplos. Em apoio de teses específicas, os exemplos só servem como provas no contexto da interpretação de um sonho. Retirados de seu contexto, eles perdem a beleza, e uma interpretação de sonho um pouco mais aprofundada logo se torna tão extensa que nos faz perder o fio da discussão que pretendia ilustrar. Ó, aqui é importante, assim, né, da gente colocar e pontuar que ele fala, retirados de seu contexto, eles perdem a beleza. Porque, de fato, muitas vezes aqui, a interpretação que ele faz do sonho pode parecer, ainda mais para alguém, assim, que está iniciando mesmo na psicanálise, pode parecer uma coisa sem sentido, né? Mas a gente só tem um recorte do sonho e uma análise como se fosse só daquele sonho. Mas é uma análise de um caso inteiro, que você tem diversas informações sobre o sujeito, e aí, a partir daquilo que você já sabe, tem a interpretação daquele recorte do sonho. Então, para a gente que não conhece um caso inteiro, às vezes um recorte pode parecer sem sentido, mas se tivesse, né, apropriado daquela análise, aí sim, poderia ser uma coisa mais, não, de fato, eu acredito nessa interpretação. Esse motivo técnico pode me servir como desculpa para, em seguida, apresentar várias coisas dispersas, unidas apenas pela relação com o texto do capítulo anterior. Primeiro, alguns exemplos de modos de representação bastante peculiares ou incomuns nos sonhos. Uma senhora sonha. Uma criada está na escada, como que para limpar a janela, e tem consigo um chimpanzé e um gato gorila. Ela corrige mais tarde, um gato angorá. Não sei nem qual é o gato gorila, nem qual é o gato angorá. A criada joga os animais na sonhadora. O chimpanzé a abraça, e isso é muito repugnante. Esse sonho alcança seu objetivo por um meio muito simples, tomando o sentido literal de um ditado popular e o representando. Macaco, como nome de animais em geral, é um xingamento. E a situação do sonho não expressa outra coisa senão lançar xingamentos. Logo, essa coletânea de sonhos incluirá outros exemplos da aplicação desse artifício no trabalho do sonho. De modo bem semelhante, procede outro sonho. Uma mulher e uma criança que tem o crânio visivelmente deformado. Ela ouviu dizer que essa criança ficou assim por causa de sua posição no ventre materno. O médico diz que seria possível melhorar a forma do crânio por meio de compressão, mas isso afetaria o cérebro. Ela pensa, já que é um menino, isso não o afetará tanto. Esse sonho contém a representação plástica do conceito abstrato, impressões infantis, que a sonhadora ouviu nas explicações durante o tratamento. O trabalho do sonho segue um caminho um pouco diferente no exemplo seguinte. O sonho contém a lembrança de um passeio no Lago Rio, em Graça. O tempo está horrível lá fora, um hotel miserável, a água goteja das paredes, as camas estão úmidas. Esse último elemento do conteúdo é menos direto no sonho do que eu apresento aqui. O sonho significa supérfluo. O termo abstrato encontrado nos pensamentos oníricos é primeiramente transformado em termo equívoco de modo um tanto forçado, substituído por transbordante ou fluido e supérfluo, e então representado por um acúmulo de impressões similares. Água lá fora, água no interior, nas paredes, água como umidade nas camas, tudo é fluido e supérfluo.
Não nos surpreende que, para os fins da representação onírica, a ortografia seja muito menos importante do que o som das palavras, pois a rima se permite liberdades semelhantes. No sonho extenso, o comunicado é minuciosamente analisado por Henrique. Uma moça conta que vai passear no campo, onde corta belas espigas de cevada e trigo. Um amigo de infância vem em sua direção, mas ela quer evitar o encontro. A análise mostra que se trata de um beijo de honra, ou seja, inocente, de cumprimento. Aí tem algumas palavras aqui que significam espiga e honra, e que tem o mesmo som. Deixa eu ver aqui que tem uma nota. A alusão ao provérbio diz, e aí tá em alemão, mas tem a tradução. Um beijo de cumprimento não se pode recusar. Ah, pode, né? Oh, se pode. As espigas não devem ser arrancadas, mas cortadas. São elas mesmas no sonho e em sua condensação, com honra, homenagens, servem para representar toda uma série de outros pensamentos latentes, 1911. Nós pensei que agora a gente tinha pandemia, claro que foi horrível, né, por tudo que representa. Mas se tem uma coisa que a gente pode tirar de bom nisso é dessas coisas de toque físico, assim, né? Que bom que agora você tem um pouquinho de distância, né? Quando eu era pequena, eu limpava. Minha família odiava, minha mãe ficava morrendo de vergonha, porque as pessoas beijavam e eu limpava, assim, tipo, na hora. Eu não tinha nenhuma. Na hora eu limpava. E eu não sou, assim, né, super do beijo. Principalmente se tem muita gente. Quando tem muita gente, oi, 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 oi. Daí, depois da pandemia, eu ganhei uma camisa, uma camisa de uma pessoa escrito: já estou vacinada, mas ainda quero distância. Amei. Meu, eu lembrei, você falando isso agora, eu não fazia isso quando eu era criança, mas existia uma pessoa em específico que eu odiava com todas as minhas forças que me beijasse. Mas, dentro do contexto, criança, tinha que aceitar. Mas aí era isso, a pessoa me beijava e no olho passava um assim, eu pensava, meu Deus, por quê? Por que que tem que suportar uma coisa dessa? Detestável. Nossa, me deu até um frio na espinha, porque tu falou e eu lembrei disso. Aquelas imagens, sabe, gente? Vem levarei para análise essa semana. Sexta-feira eu tenho análise. Bom que a coisa aparece, né? Na semana passada eu levei para o feed, essa semana eu vou levar para análise. Ficam as coisas aqui, entendeu? A serem trabalhadas. O psicanalista tem dessas, né? Olha, vou comprar essa camisa aí, viu? Em outros casos, a linguagem tornou bastante fácil para o sonho a representação dos pensamentos, pois dispõe de muitas palavras que originalmente possuíam um sentido plástico e concreto, e hoje são usadas com um significado empalidecido, abstrato. O sonho só precisa devolver a essa palavra seu antigo significado pleno, ou retroceder um pouco na mudança de sentido que sofreram. Alguém, por exemplo, sonha que o irmão está numa caixa. No trabalho de interpretação, a caixa é substituída por um armário. Aqui não vou saber falar a palavra, pode ser associado a, que aí é uma outra palavra, barreira limite. Que, de novo, também, né, a gente já falou isso aqui, mas assim, existem muitas palavras em alemão que, quando traduzidas para o português, não fazem nenhum sentido, porque não rima, porque não são semelhantes, e a gente tem que considerar que é a língua dele. Vocês podem ver que, né, não vou me arriscar a pronunciar a palavra, obviamente, porque não falo em alemão, mas para quem está acompanhando aí, pode ver que a escrita é muito semelhante de uma palavra da outra. Então, provavelmente é isso, é o mesmo som, quase o mesmo som, né, que vem, e aí, por isso, tantas associações que ele faz nesse sentido. E o pensamento onírico é o que o irmão precisa se restringir, em vez do sonhador. E ele coloca aqui de 1909. Em outro sonho, o indivíduo escala uma montanha, que lhe oferece uma vista extraordinariamente ampla. Ele se identifica com o irmão, que é o editor de uma revista, que trata das relações com o Extremo Oriente. No sonho de Henrique o Verde,
um cavalo muito brioso se revira num belo campo de aveia. Cada grão, porém, é uma amêndoa doce, uma passa e um centavo novo, em seda vermelha e amarrados com um pedacinho de cerda de couro. O autor, ou sonhador, nos fornece imediatamente a interpretação dessa representação onírica, pois o cavalo sente cócegas agradáveis, de modo que exclama: a aveia me pica. Aqui também tem uma nota, é referência à expressão idiomática que significa a fortuna lhe subiu a cabeça. O faz atrevido, arrogante. O sonho se acha na parte 4, no capítulo 6 do romance. Segundo Renzen, as antigas sagas nórdicas fazem uso abundante dos sonhos que envolvem expressões idiomáticas e trocadilhos. É difícil encontrar nelas algum exemplo de sonho sem duplo sentido ou jogo de palavras. Seria um trabalho especial reunir esses modos de representação e classificá-los conforme os princípios subjacentes. Algumas dessas representações quase podem ser caracterizadas como xistosas. Temos a impressão de que jamais as teríamos descoberto se o sonhador não as tivesse comunicado. 1. Um homem sonha que lhe perguntam por um nome do qual ele não consegue se lembrar. Ele mesmo explica o que significa. Isso não me passa pela cabeça, nem em sonhos. Fiquei pensando agora também, gente, por que será que quando a gente sonha com um nome, com números, veja se isso é aí para vocês também, a gente sempre esquece quando acorda. Você lembra todo o contexto, mas um nome ou um número some. Com vocês é assim também, não? Não? Nossa, toda vez que eu sonho com o nome de alguém, o número de coisa, tipo, eu lembro de todo o contexto mesmo, mas aquilo específico, principalmente com o número, não dá nem para jogar na Mega, porque eu esqueço. É triste, eu não esqueço. Podia usar para arriscar, né? Ó, a Fátima também. Então, estamos aqui, ó, Fátima. Tem algo, né, que a gente tá dentro de um grupo padrão, com certeza. Uma paciente relata um sonho em que todos os personagens eram particularmente altos. Isso significa, ela acrescenta, que deve se tratar de um evento da minha infância, pois é claro que na época todos os adultos me pareciam incrivelmente altos. Ela mesma não aparecia nesse sonho. A mudança para a infância é expressa diferentemente em outros sonhos. O tempo é traduzido em espaço. As pessoas e as cenas são vistas muito ao longe, no final de um longo caminho, ou como se fossem observadas com um binóculo invertido. 3. Um homem que tende a se expressar de modo abstrato e um pouco precioso, mas que de resto possui um espírito agudo, sonha em determinado contexto que vai até uma estação no momento em que está chegando um trem, mas a plataforma se aproxima do trem parado, ou seja, há uma inversão absurda do acontecimento real. Esse detalhe nada mais é do que um indício de que lembra que algo mais no conteúdo do sonho deve estar invertido. A análise desse sonho levou a recordações de livros ilustrados em que havia homens representados de cabeça para baixo, que andavam sobre as mãos. 4. Em outra ocasião, o mesmo paciente relata um sonho breve, que lembra a técnica de um rebus. Seu tio lhe dá um beijo dentro do automóvel. Ele acrescenta imediatamente a interpretação, a que eu jamais teria chegado, que é autoerotismo. Isso seria uma piada também no estado de vigília. É tipo um trocadilho, né? 5. O sonhador tira. Aí ele coloca o termo aqui, puxar e tirar. Pam, pode falar. Não entendi. Pam, não tá rolando, tá ficando com eco, como se tivesse, tipo, abafado. Se quiser escrever, porque não tá dando para entender direito. Ou, às vezes, tirar o fone. Agora também. Tá melhor, um pouco melhor, tá acontecendo melhor.
Ixi, tá dando eco, né? Eu tô Uhum, me ouvindo com eco no áudio. sim. Não sei se vai dar para entender o que eu vou falar, mas Eu tô te ouvindo bem. como você tinha falado, né, que tipo assim, isso aqui é bem o começo da psicanálise, então tiveram outras formulações a partir disso aqui para pensar em sonho. Mas quando ele fala, por exemplo, dessa questão do xiste, né, do uso da palavra também para entender, então a gente pode pensar que nem só das imagens, nem só dessa descrição visual se faz uma interpretação, mas também do uso da terminologia das coisas, como a pessoa usa o nome das coisas também. Sim, com certeza, é o conjunto todo. Até por isso que eu falei nesse sentido de quando ele traz só um recorte do sonho, muitas vezes pode parecer sem sentido, justamente porque a gente não está a par da história do sujeito que sonhou. Porque o sonho por si só, ele não diz tanta coisa, mas é o sonho de quem sonhou, da forma como narrou, daquilo que o próprio sujeito interpretou. Eu falo isso que às vezes, né, para vocês vou ter que falar de novo hoje. Nossa, essa semana numa análise, eu ouvi um sonho e a gente trabalhou a interpretação desse sonho e foi extremamente rico, mas de novo, né, que é um espaço aberto, onde a gente não divide caso clínico, mas para trazer assim para vocês que o sonho tinha muita relação com um sentimento que não estava conseguindo ser dito. E aí, a partir do sonho, que não era com exatidão, porque não é com exatidão, mas me veio uma, nossa, será que isso não é isso? E aí a gente vai, trabalha e aí a pessoa começa a falar, caramba, né? Olha só, eu não imaginava que tal elemento pudesse trazer esse... Falando assim fica muito confuso, né, gente? Muito louco ficar falando por enigmas. Mas o que eu queria dizer nesse sentido, Pan, é que sim, é todo um contexto, assim, que às vezes só um recorte do sonho com palavras que a pessoa não conseguiu ainda entender o significado, não vão dizer tudo sobre uma boa interpretação. É esse conjunto que faz uma boa interpretação. Não sei se deu para entender, porque eu queria trazer relatos de sonho, mas não consigo trazer aqui para exemplificar melhor. Mas ajuda? Não, ajudou muito. É que eu nunca tinha pensado, por exemplo, nessa questão, né, de tá dentro de um carro, então, nossa, o autoerotismo. Achei uma analogia bem interessante, porque é como se conta, né? Enfim, por Sim, mais óbvio que seja essa questão de preste atenção exatamente no uso das palavras, né? Como que a pessoa está descrevendo isso. sim, porque é a ligação que o sujeito faz, que é dele, que talvez a gente ouvindo nunca fosse pensar no autoerotismo, mas o próprio paciente consegue pensar. E aí a gente, às vezes, fica nesse pensamento que você falou assim, ah, é óbvio, mas não é óbvio. Né? Mesmo as coisas que parecem ser óbvias, elas não são, dependendo da posição que a gente está. Às vezes elas não são óbvias porque é a gente mesmo que está sentindo, ou às vezes porque o outro está sentindo. Mas só é óbvio porque agora a gente já sabe. O óbvio ele se torna óbvio depois que você sabe. Antes de saber, não é. Fica ali algum enigma. E acho que isso da palavra vai ter muito a ver com o que a maneira como a pessoa fala, principalmente se a gente pensar na nossa linguagem aqui do Brasil, onde dependendo da região, uma palavra pode significar uma coisa específica daquela região, né? E ainda mais agora que a gente atende online, então atende pessoas de várias regiões, acho que é muito importante se atentar a isso mesmo, né? Porque tem expressões assim que talvez para uma pessoa, eu vou usar um exemplo que não tem nada a ver, mas vamos pensar, sei lá, média. Aqui, pra gente, é pão. Se eu falar uma média para um analista, se ele fosse de outro lugar, entende, assim, eu quero Ele dizer. pensar, não, que isso? Entende, assim, tem outras questões aí. E a gente, nisso mesmo, de atender pessoas de diversas regiões, tudo, é que agora eu não consigo pensar numa expressão popular, assim, mas tem ditados, expressões populares que só fazem sentido aqui em São Paulo. Ou lá, sei lá, né? Ó, minha avó falava assim, minha avó sempre mandava os outros para caixa prego.
Tipo, vai pra caixa prego. É tipo vai pra puta que pariu, ou algo nesse sentido, assim. Mas, se eu falar hoje, pra mim é muito comum. Na minha família, todo mundo vai entender se mandar alguém pra caixa prego. Mas vocês já tinham escutado essa expressão? Talvez? A maioria não, né? E aí você falar assim pra alguém, vai pra caixa prego, a pessoa ia ficar me olhando, tipo, pensando, quê? Mas eu tenho muita influência no vocabulário do Nordeste, porque é de onde a minha família veio. Então, pra gente ali, assim, e que de repente para alguém que é dessa região do Brasil, vai fazer muito sentido, não precisa explicar. Mas para quem é de fora, não vai entender. E aí, usando esse exemplo mesmo, né? A Bru chega na análise dela contando que uma pessoa caiu na caixa de prego, vamos dizer assim. Aí a analista pode interpretar uma caixa de prego, o que significa? Mas para a Bru, na caixa prego, né? Caixa de prego pode ter alguma coisa aí. É um outro significado. E aí, talvez, a minha analista, minha analista é de uma região muito diferente dessa, né? Que era a minha avó. Ela com certeza ia falar, Bru, o que é ir para caixa prego? Tipo, isso, minha avó falava várias dessas, mas caixa prega é uma coisa assim, muito que eu nunca escutei da boca de outra pessoa, então eu sei que com certeza é uma coisa bem diferentona, assim, por isso que eu trouxe. Mas ela tinha expressões da região que ela morava, tudo que pra gente que cresceu ouvindo ali dentro da nossa família tinha muito significado, mas para outras pessoas, e aí às vezes minhas amigas olhavam e pensavam, que gente, que língua é essa? Chay, pode falar. E muitas vezes o que é óbvio para mim não é para o outro também, porque a gente é seres singulares, né, também, então, no que daí, aqui no sul, por exemplo, lagartear é uma expressão daqui, significa que a gente vai pegar sol, às vezes vai comer bergamota no sol. Bergamota. No inverno. Bergamota é mexerica, não é? É muito doido, né, gente? O Brasil é muito grande, muito cheio de expressões. Mas a gente, se eu falar para os meus filhos, vai comer bergamota, eles vão falar, quê? Que é isso? Né, eu sei porque já fui pesquisar. Senão... E olha só, que aqui em casa eu falo tangerina e o meu filho fala mexerica. Então, dentro da mesma casa... Nossa, eu só falo mexerica. Eu falo tangerina. Mas tem tangerina, bergamota e mexerica, né? Bom, vai entender. E, tem também na nossa realidade hoje, veja se é a de vocês, pacientes que moram em outros países e que já estão muito tempo lá e bastante culturalizados ali, e aí eles tentam falar o que eles estão sentindo, mas às vezes só vem uma expressão. Eu sinto muito isso com pacientes que falam inglês fluente. Pacientes que moram em outros locais com outras línguas, porque eu atendo alguns que têm outras línguas, assim, hoje como principal, né, dependendo do país que eles moram, não sinto tanto isso. Vez ou outra parece muito difícil. Agora, em inglês, eles falam umas expressões, eles falam, eu não consigo achar, não tem tradução, não consigo dizer. E aí a gente fica ali naquilo, né? Mas é até engraçado, porque tem uma expressão que muitas pessoas falam, tipo, overthinking. É ficar pensando, assim, muitos pensamentos, tudo, e aí eles sempre usam isso para dizer assim, sabe, tô nesse estado, porque é um estado, mas que eles não encontram palavras em português para descrever, e às vezes usam a expressão por tudo que ela significa, isso é muito comum. A Pan colocou, eu tenho pacientes que dão aula de línguas e acontece isso também. É isso, pessoas que dividem ali, né, que passam parte do dia falando uma língua e parte no outro, tudo às vezes dá uma confusão nesse sentido. É que nem saudade é do Brasil, né? Saudade é da nossa língua. Em outros lugares você consegue no máximo falar, sinto falta de você, né? Assim, mas saudade não tem. E aí, tudo que isso pode significar dentro de um ambiente de análise. Eu sei que às vezes pode parecer assim, mas é só uma palavra, mas no que a gente faz, uma palavra tem muita diferença. Quantas e quantas vezes a gente não passa uma sessão numa palavra, a fim de entender o que aquilo
significa, porque às vezes não é que você fica tentando entender uma palavra a partir do primeiro momento que um sujeito fala, mas uma palavra aparece diversas vezes em repetição, que levam para o mesmo sentimento, evento, acontecimento, enfim, e a gente fica naquela palavra. Já aconteceu isso com vocês em análise? Entendem isso que eu quero dizer? Enfim, vamos voltar aqui. O sonhador tira uma mulher de trás da cama. Isso significa, ele lhe dá a preferência, em que zug é o substantivo de zai e o prefixo vor significa antes, primeiro. Efraim quer falar? Você tá me ouvindo? Tô sim. Eu tava tentando abrir aqui, tava travado. Não, é só interessante, porque há um tempo atrás eu estava até ministrando um curso de interpretação de sonhos na clínica psicanalítica. É uma coisa que eu sempre percebi de lá para cá, é de como que essa clínica para psicanalistas que estão chegando, ela deixou de ser meio que um foco, de como que aquela essência de 1900 do Freud de ter o trato dos sonhos, ele foi se perdendo com o tempo, né, de grupos que eu já participei, participo, de supervisionandos que vêm falar, não vejo mais tanto sentido, e aí por isso que busca a supervisão muitas vezes. Aconteceu uma situação de um paciente falar de um sonho para mim, e eu travei e não consegui dar sequência, porque eu não sabia para onde ir, né? Então, uma base tão fundamental, pelo menos uma leitura de um recorte que eu percebo de como que ficou meio que ultrapassado a base fundamental da psicanálise, que é a interpretação dos sonhos e a riqueza que isso produz, né, no sétimo. Sim. Efraim, sabe que você está dizendo isso, né? E concordo com você. Muita gente às vezes acaba se perdendo disso, mas sabe quem fala da interpretação de um sonho, dos sonhos no sentido de interpretar também o discurso de uma forma muito legal, a Marion Minerva. Nos livros dela, ela fala da gente ouvir o paciente nos ateliês clínicos, ouvir o discurso do paciente como se fosse um sonho, a fim de se voltar mesmo para isso que o Freud propõe, de interpretar o inconsciente. Nossa, muito rico mesmo. Às vezes, o paciente ele não vai trazer um sonho, porque a gente já conversou isso aqui em algumas outras leituras, assim, o quanto que tem sido mais difícil que pacientes tragam relatos de sonho. E eu acho que isso é muito pela vida que a gente leva hoje. As pessoas, elas tomam remédio para dormir, remédio para acordar, ou então elas dormem muito pouco, ou elas têm um sono bastante perturbado pelo excesso de telas, pelo excesso de estímulos, e às vezes elas não vão se lembrar mesmo e tal. Acho que na época, né, 1900, era uma outra vida, outros estímulos, outras coisas, e eu acho que eles tinham mais possibilidade de lembrar do sonho. Eu acho que com certeza a qualidade desse sono devia ser melhor do que é hoje. Então não vem muito relatos de sonho. Tem um paciente ou outro que traz. Eu ainda tenho pacientes que trazem, como essa que eu falei, né, e tal. Mas é mais difícil. Mas a gente pode ter esse olhar de interpretação para os sonhos para o discurso. É muito rico. Não sei se vocês já tiveram ali acesso à escrita da Marion, mas vale a pena, principalmente quando ela fala sobre isso. Eu acho que ela fala bem disso no diálogo sobre a clínica psicanalítica, acho que no Odeio Meus Pais também. Val, eu sou apaixonada também pela leitura pela escrita da Marion, né? Pela leitura que a gente faz. Eu acho muito simples. Oi, Dali? Serve uma análise também. Então, eu acho que toda a série de ateliê clínico, ela fala, né? Não tenho certeza se eu já li todos eles, mas, assim, acho que falta Riscar um Fósforo, que acho que é da série também, né? Ateliê. Enfim, procurem lá, ateliê clínico, e aí qualquer um que vocês comprarem, com certeza ela vai abordar isso. 6. O sonhador se vê como oficial sentado à mesa, oposto ao imperador. Ele se coloca em oposição ao pai. 7. O sonhador trata uma pessoa que tem um osso fraturado. A análise indica que essa fratura do osso representa um adultério. Ele coloca aqui a palavra e coloca literalmente ruptura do casamento.
8. Muitas vezes, as horas do dia representam períodos da infância no sono. 5:15 da manhã, por exemplo, significa a idade de 5 anos e 3 meses, um momento significativo do nascimento de um irmão mais novo. 9. Outra representação de períodos da vida no sonho. Uma mulher é acompanhada por 2 garotas pequenas, entre as quais há uma diferença de idade de 1 ano e 3 meses. A sonhadora não conhece nenhuma família com filhos dessa idade. Ela mesma interpreta que as 2 crianças representam sua própria pessoa e que o sonho lhe lembra que os 2 eventos traumáticos de sua infância ocorreram com esse mesmo intervalo, aos 3 anos e meio e aos 4 anos e 9 meses de idade. Ô, gente, tive um insight agora sobre um caso, vou só anotar rapidez. A gente fala sobre números. Bem louca, né, gente? Nossa, mas... Nossa, olha, falar um negócio para vocês, viu? Que eu queria compartilhar. Queria. Mas, gente, números é potente num ambiente de análise. Prestem atenção nos números que surgem, nos tempos que as pessoas colocam para as coisas, principalmente quando elas dizem hipoteticamente. Ah, tantos meses depois, foi mesmo assim, presta atenção nisso, porque vale ouro. Fico triste quando eu quero compartilhar uma coisa assim, ó, fico... e não posso. Que coisa. 10. Não devemos nos admirar de que pessoas que estão em tratamento psicanalítico sonhem frequentemente com este e de que tenham de expressar nos sonhos todos os pensamentos e expectativas despertados pelo tratamento. A imagem que se usa para a terapia costuma ser a de uma viagem. Ai, que bonito isso, né? Então, sonhou viagem, a gente já vai estar pensando aqui. Normalmente, num automóvel, veículo novo e complicado. Aludindo à velocidade do automóvel, o paciente pode expressar a sua ironia. Se o inconsciente, enquanto elemento dos pensamentos dispersos, tem de ser representado no sonho, ele é apropriadamente substituído por locais subterrâneos, que outras vezes significam, sem nenhuma relação com o tratamento analítico, o corpo feminino ou o útero. Nos sonhos, embaixo, se refere com frequência aos órgãos genitais, em cima, ao rosto, à boca ou ao peito. No trabalho do sonho, os animais selvagens para simbolizar instintos passionais, tanto os do sonhador como de outra pessoa que o sonhador teme, ou seja, com um deslocamento mínimo, simboliza as próprias pessoas portadoras dessas paixões. Daí é pequena a distância até a representação, que lembra o totemismo do pai, temido com animais maus, cães e cavalos selvagens. Podemos dizer que os animais selvagens servem para a representação da libido temida pelo eu e combatida por meio da repressão. Também a própria neurose, a pessoa doente, é frequentemente separada do sonhador e apresentada como uma pessoa independente no sonho. Deixa eu ver aqui, acho que dá tempo de ler mais esse. 11. Diz Hansex. Sabemos pela interpretação dos sonhos que o trabalho do sonho conhece diversos meios para representar uma palavra ou uma expressão de modo sensorial e plástico. Ele pode, por exemplo, aproveitar o fato de que a expressão a ser representada é ambígua, e usando o duplo sentido como agulha ferroviária, acolher no conteúdo manifesto do sonho não o primeiro significado que há nos pensamentos oníricos, mas o segundo. Foi o que aconteceu no seguinte sonho breve, com utilização habilidosa das impressões recentes do dia
como material de representação. Eu nunca havia me resfriado no dia anterior ao sono, e por isso resolvi não sair da cama durante a noite, se possível. Aparentemente, o sonho apenas me fez continuar meu trabalho do dia. Eu havia me ocupado colando recortes de jornal em um livro, buscando pôr cada recorte no devido lugar. O sonho dizia: eu tento colar um recorte no livro, mas ele não cabe na página, o que me causa grande dor. Acordei e tive de constatar que a dor do sonho prosseguia como dor física, e me obrigou a rever minha decisão. O sonho, em sua função de guardião do sono, havia tentado realizar meu desejo por meio da representação das palavras, mas ele não cabe na página. Aí aqui ele coloca a expressão em alemão, que também pode significar: ele não vai ao lado, isso é, não vai ao banheiro. Pode-se dizer, inclusive, que o trabalho do sonho se serve de todos os recursos que lhe são acessíveis para representar visualmente os pensamentos oníricos, sejam eles considerados lícitos ou não pela crítica da vigília. E assim se expõe a dúvida e a zombaria de todos aqueles que só ouviram falar da interpretação dos sonhos e nunca praticaram. O livro de Stekel, A Linguagem dos Sonhos, é bastante rico em exemplos desse tipo, mas evite utilizá-los como provas, pois a falta de senso crítico e a natureza arbitrária da técnica do autor tornam inseguros até mesmo os leitores isentos de preconceitos. Bom, vamos ficar por aqui hoje, e aí na próxima a gente volta da página 457. Beleza? Obrigada pela companhia, um beijo, a gente se vê na próxima quinta tem, viu? Vocês tratem de terminar o carnaval na quarta, que quinta-feira a gente volta. Beijo.